Rui, por favor, com a palavra. Rui. Rui não está aqui, eu vou passar para o próximo. Nilda. Nilda não está aqui. Paulo Goya. Por favor, Paulo. A Nilda segue na sequência do Paulo. Ela já vai na sequência do Paulo. Boa noite. Boa noite. Eu só vim convidá-los, ao sair deste auditório da Uninove, a contemplarem o distrito da Bela Vista. Não está bem exatamente do outro lado da rua, né? Porque o que limita a Bela Vista é a Avenida 23 de Maio. Eu gostaria que vocês vissem o resultado do plano diretor estratégico que nós votamos, que eu votei, inclusive. É uma pena que os alunos da Uninove não estejam aqui, período de férias, porque senão a saída dos cursos daqui da Uninove, mais da FMU, vocês teriam o retrato exato, né, do que nós estamos propondo para a cidade. Isto é uma coisa invivível. Né? Há um problema que eu espero que a gente resolva. Eu que lutei a minha vida inteira para resolver as questões de patrimônio histórico dessa cidade, é impossível privatizar o patrimônio imobiliário e o patrimônio cultural da cidade, a gente criar o que eu chamo de fakes, né? Eu tenho na minha frente a Vila Itororó, da qual todo mundo já ouviu falar. Nós vamos ter um grande restaurante do Atala, eu não sei exatamente, porque a Secretaria de Cultura não nos comunica quais são os projetos, mas há realmente um problema e a gente precisa ver com esse zoneamento o que é que nós vamos conseguir. Nós sonhamos uma cidade, eu votei inclusive esse plano diretor, na esperança de que ela fosse uma cidade para todos, mas nós estamos assistindo a uma cidade completamente excludente. Né? Todo o meu sonho de contemplar moradias aqui na área central, francamente, 48 metros quadrados a R$900 mil, com um prédio de 25 andares, no meio do lote, com muro de 5 metros, não foi isso que nós elegemos, nem foi isso que nós votamos. Eu espero que no ano que vem, durante o zoneamento, a gente reveja isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Nilda, por favor, com a palavra. Vou falar aqui, porque aqui boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar aqui a sociedade civil pela excelente participação e dizer que nós, dos movimentos sociais, que participamos do debate aqui, do plano diretor, né? Queremos parabenizar aqui a Secretaria, a Prefeitura, pelo debate democrático que foi feito, né? E onde os movimentos que já há muitos anos vêm reivindicando os EIs nas áreas mais centrais da cidade, né? Pela primeira vez a gente está tendo condições de fazer o debate e aqui defender as áreas estruturais da cidade para toda a sociedade. Eu acho que numa sociedade democrática, né, todos têm direito a morar numa área bem estruturada, né? Esse é um direito de todos. E nós viemos aqui, nós do Movimento de Moradia, do MDM... Pessoal, por favor... Pessoal, por favor, eu peço... Espere um pouquinho, Nilda, por favor. Gente, eu queria... Eu peço a compreensão de todos, de escutar os colegas que estão aqui falando, independente se é de acordo com o que a gente pensa ou não pensa. A gente está aqui para escutar coisas semelhantes ou diferentes. Por favor, isso é um respeito ao processo democrático e participativo. Deixa a colega acabar de falar, acabar o seu raciocínio. Obrigada, obrigada.
Eu participei, eu acho que nós aqui dos movimentos de moradia, dos movimentos sociais, nós participamos de todo o debate, das oficinas que foram realizadas aqui para a revisão do plano diretor, fizemos as nossas reivindicações, houveram aí várias propostas da sociedade civil que a gente está vendo, que elas estão no plano diretor, né? Então, eu acho que todos têm direito à cidade. Essa é a luta dos movimentos de moradia. A cidade é para todos, né? Então, nós estamos aqui para defender as leis, tá? Gente, é difícil falar assim. Eu acho que eu não desrespeitei a fala. Eu não desrespeitei a fala de nenhum técnico e de nenhum arquiteto, de nenhum urbanista, de nenhum cidadão que mora na região central, que veio aqui defender que quer morar na sua casa e não quer que tenha zeis, que não quer pobre do lado da sua casa. Eu não critiquei, tá? Eu acho que a gente veio aqui para fazer esse debate, tá? Então, eu queria agradecer àqueles que respeitam a participação popular, que respeita a gestão democrática e que respeita o direito de todos falar. Obrigada. Ok, Nilda, muito obrigado. Ângela Maria Calabria, por favor. Boa noite, eu sou Ângela Maria Calabria, sou da Penha. Eu quero protestar aqui porque eles falaram 1h30 e nós temos só meia hora para falar agora, né? Então, eu sou arquiteta, mas eu sou primeiro moradora da cidade de São Paulo. Desde do Plano Diretor 2003, no qual eu participei intensamente, e muita gente da Penha, em decorrência disso, foi formado o FUSP, que é Fórum Urbanístico da Penha, e ele faz parte da Lei 13.885, e que nesta discussão nós nunca fomos chamados. Bom, eu queria saber qual é o critério, falando em ZEIS, qual é o critério dos sábios, né, que fizeram este plano diretor para estipular ZEIS. Eu moro na Penha e nós fizemos um levantamento fotográfico, fomos até o local para checar cada área de ZEIS determinada nesse plano. Não existe. Vocês fizeram tudo isso em cima de foto aérea. Vocês nunca foram no local. Entendeu? Então, eu quero saber o critério. Tem um monte de gente apavorada, porque estão achando que vai ser desapropriado, etc, etc. Então, é bom que vocês esclareçam essa demagogia com os MST e com os raios que os parta, sabe? Desculpe o termo, mas é isso mesmo, sabe? Eu como técnica, e muita gente que já não é leiga e de tanto discutir já entende, quer saber que critério que vocês usaram para fazer toda essa parafernália, sabe, de zoneamento. O 13.885 nem foi quase implantado, não teve revisão, não teve a primeira, não teve a segunda, e vocês já vêm com um novo plano diretor. Então, o que deveria ser feito é pelo menos ter o bom senso de pegar a 13.885, dar uma lapidada, estudar melhor, etc, etc, do que fazer um novo pacote em cima da cabeça de todo mundo. Existe técnico aqui que estava anotando todos os parâmetros para poder trabalhar. Não é isso que interessa. O que interessa é que essa cidade tem que ser decente e tem que comportar todos os usos. Lá na Penha, nós propusemos, em 2003... Você conclua, por favor. Nós propusemos ZPI e a Sempla cortou a nossa proposta. A Sempla cortou um monte de proposta nossa. Nesta vez, nós nem fomos ouvidos, sabe? Então, isso aqui, eu proponho... Então, é mais uma coisa. Por favor, principal. O critério
para ser determinados ex. Vocês falaram em ambiente. Tem ZEIS sendo proposta lá na Guarapiranga e lá na redondeza das represas. 3 minutos, por favor. Então, eu proponho mais uma coisa, que em todas as audiências exista um promotor do Ministério Público, aliás, gente do Ministério Público acompanhando a discussão para eles verem como tudo isso é manipulado. Foi tudo manipulado. Obrigada. Ok, Ângela, muito obrigado. Do primeiro bloco, ficou de fazer a fala o Rui Barreto. Ele está aqui na frente. Rui Barreto. Então, não está aqui na frente. Vou passar para o próximo bloco. Vou chamar 5 pessoas aqui. Por favor, Paulo Mair Cerqueira, Francisco de Assis Comaru, Luiz Jorge Brandão, José Paulo dos Santos, Bruno Salerno Rodrigues. Eu, ao final das falas, antes de conclusão aqui dos trabalhos, gostaria de fazer um esclarecimento sobre as ZEIS. Isso surgiu na audiência passada, surgiu hoje, mas eu vou deixar para fazer um esclarecimento em cima das questões que foram trazidas aí ao final da audiência. Por favor, Paulo. Paulo. É esse mesmo, esse microfone mesmo. Não, desculpa, aquele ali. Confundi. Boa noite. Eu participei de todas as reuniões que houve antes, em Pinheiros. Minha casa é na rua Jacarezinho, que fica ao lado do Shopping Iguatemi. E eu estou aqui para dizer que eu concordo plenamente com a proposta que foi feita, porque era a zona estritamente residencial e vai passar a proposta que seja zona preferencialmente residencial. Porque realmente não faz sentido. A minha casa fica ao lado do Shopping Iguatemi, do Clube Pinheiros, da Marginal, e é um movimento louco, entendeu? Então, não faz sentido continuar sendo como vinha sendo até então. Então, eu estou plenamente de acordo com a proposta de que lá seja transformado em zona preferencialmente residencial. E isso, além de tudo, não vai trazer grande alteração para o meio ambiente. E do jeito que está, que não pode ficar, porque não há uma vaga para estacionar em qualquer hora do dia. Tá bom? Então, basicamente é isso. Eu reitero, eu estou perfeitamente de acordo com a proposta que foi feita, tá? Em relação ali àquela região da Faria Lima, perto do Shopping Iguatemi. Boa noite, obrigado. Ok, Paulo, muito obrigado. Francisco de Assis Comaru. Boa noite a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a Prefeitura, o secretário e toda a equipe de SMDU. E eu vim aqui, em nome de 23 entidades e movimentos, ler uma carta. Nós, profissionais e entidades que abaixo assinamos a presente manifestação, defendemos a ampliação das ZEIS e somos contra a supressão de perímetros de ZEIS na revisão do parcelamento, uso e ocupação do solo. A atual demarcação de ZEIS é fruto de um processo técnico, político, de negociação, realizado durante a construção do novo Plano Diretor Estratégico e representa, sob diversos aspectos, a possibilidade de concretização do direito à cidade e à moradia de uma parcela da população sistematicamente excluída do processo de planejamento e produção da cidade. Suprimir qualquer ZEIS já demarcada significa um retrocesso social e uma violação a esses direitos, e com isso não compactuaremos. Não aceitaremos visões excludentes, segregacionistas, que por anos a fio expulsaram e empurraram os mais pobres para as zonas mais distantes das oportunidades de emprego, educação, saúde e cultura. Não podemos aceitar o apartheid social. Queremos uma cidade que propicie o encontro, a diversidade no acesso de bens e serviços e as oportunidades. Nesse sentido, exigir nenhuma ZEIS a menos significa democratizar o direito à moradia e à cidade. Ou seja, não pode ser reduzido o volume de ZEIS
já demarcadas, nem alterada sua localização pelos motivos que apresentamos. A demarcação de ZEIs é um dos principais instrumentos da política fundiária atuais e é essencial na garantia do acesso à terra à população de baixa renda. Perímetros de ZEIs localizados em regiões centrais são instrumentos fundamentais para a efetivação do direito à moradia digna e combate ao déficit habitacional do município, contribuindo para a permanência da população de baixa renda no centro, em áreas com infraestrutura urbana consolidada e também para a diminuição dos deslocamentos diários que impactam o meio ambiente, aproximando o trabalho e moradia, inibindo o espraiamento da cidade. Pessoal, por favor. E a ocupação de área de fragilidade ambiental. A gravação de perímetros de ZEIs sobre assentamentos irregulares é uma forma de reconhecimento da sua existência e necessidade de intervenção para a urbanização e legitimidade da permanência, evitando remoções forçadas. Vinculado a instrumentos como IPTU progressivo... Francisco, por favor, um tempinho. Pessoal, eu estou aqui na coordenação da mesa, eu estou cronometrando o tempo. Se tiver interrupção, eu vou parar até que vocês se acalmem para a gente retomar, independente do que estiver sendo dito aqui. Vamos considerar que a gente pactuou esse encaminhamento? Vamos considerar que a gente pactuou esse encaminhamento? Então, eu dei aqui, ele está com 2,35. Quando ele chegar perto de 3, eu peço para concluir. Eu conto com a colaboração de vocês. Tá? Então, por favor, Francisco. Ok, obrigado. Muito obrigado. Vinculado a instrumentos como IPTU progressivo e políticas de subsídio para a construção de novas moradias. O instrumento apresenta perspectivas positivas de ampliação do direito à cidade e à moradia digna. A gente queremos propor um sistema de monitoramento das ZEIs das cidades. Queremos fazer essa proposta aqui agora, para permitir que a sociedade como um todo monitore a evolução das áreas demarcadas ao longo do tempo. E esse sistema seria extremamente importante para que se possa acompanhar e garantir a implementação de cada ZEIs. Assinam esse documento 23 movimentos e entidades. Eu só quero concluir o seguinte... eu sou professor universitário, eu sou classe média, eu moro aqui na Vila Mariana e eu quero que a minha empregada more perto da minha casa. Eu quero que ela more perto da minha casa. Eu acho que é digno. Isso é dignidade. Eu acho que ela não precisa ficar 3 horas sofrendo no transporte público. Eu acho que é isso que a gente quer. Dignidade para todo mundo. Eu sou classe média também, mas eu quero dignidade para a minha empregada e para os operários que construíram a minha casa. Muito obrigado. Por favor. Pessoal, por favor, eu peço mais uma vez colaboração de todos vocês para a gente conseguir dar prosseguimento aos trabalhos. Luiz Jorge, com a palavra. Luiz Jorge, muito boa noite. Boa noite, secretária, demais técnicos e membros da mesa, vereadores. Senhoras e senhores, com todo respeito, participei desde o começo desse processo. Estou admirado de ver tanto problema que tem em São Paulo, tanta coisa. Eu sou advogado, estou representando o meu cliente que tem problema de saúde e não pode estar aqui. Para vocês terem uma ideia, de todas as propostas, essa proposta que vou colocar é muito justa, muito honesta e se impõe realmente, porque vou dizer para vocês o que está acontecendo na Avenida Doutor João Ademar de Almeida Prado. Essa avenida fica em frente ao Jockey Club, a porta principal do Jockey Club. Senhores, senhoras, ali o que acontece é simplesmente ali traficantes, drogados, prostitutas, travestis tomaram conta do local. Ali você não pode mais morar como uma residência, você não pode ter sua família, você não pode ter seu lar, sua esposa, seus filhos, porque são assaltados, estão no perigo de serem tomados como clientes de drogas, as suas filhas podem ali ser estrupadas, ninguém consegue habitar naquele local. Os imóveis, apesar de serem vultuosos, onerosos, esse imóvel, por exemplo, custa 6 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia. É um imóvel imenso, mas você não consegue habitar lá, você não consegue vender e você não consegue alugar.
Por quê? Porque a forma residencial, ela impede o avanço da cidade. Ela, com todo respeito, há zonas que merecem ser residenciais. Mas essa zona que está pedindo é essa mudança. O que acontece é que ninguém consegue morar ali, a menos que você ande com um batalhão de gente tomando conta de você, de seguranças. Ninguém consegue morar lá. Você não consegue ter um lar lá. Então, o que é isso? É polícia, é traficante, é uma briga direta ali, não se consegue viver ali, irmão. Vocês têm que entender que ali é uma praça pública. Você não consegue passear com uma criança. Você não consegue, não tem coragem de passear com uma criança na praça. Por quê? Porque está tomada de marginais. Já vi dizer que existe uma organização criminosa... Luiz, peço que você conclua, por favor. Rapidamente. É a organização criminosa poderosa que tomou conta da praça e que também tomou conta da Indianópolis e região e vem agindo dessa forma. A nossa proposta é mudarmos para não residencial exclusivo, de tal modo que conclua, por favor, já possa permitir clínicas de tratamento de idosos, clínicas médicas, por favor, Luiz, consultório de conclua, advocacia. por favor. É essa a nossa pretensão. Não vi essa colocação de ninguém. Eu acho que é legítima e se impõe e é justa. Só isso. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Valeu, muito obrigado. José Paulo dos Santos, fazer uso da palavra. Boa noite a todos presentes. Eu devo dizer que eu sou conselheiro participativo por Santo Amaro, Campo Grande, mais precisamente. Estamos hoje enfrentando aqui uma situação muito difícil, porque todos aqui procuram defender os seus interesses. Mas nós, em primeiro lugar, devemos pensar naquilo que vai ser bom para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. São Paulo cresceu além daquilo que era possível e imaginável. Não pode continuar crescendo como cresceu no passado. São Paulo foi o quê? O estado e a cidade que mais desenvolveu o Brasil. E nós não podemos pretender que no ano que estamos haja o mesmo índice de crescimento que foi nos anos 50, 60 e 70. Temos que encarar isso de forma muito organizada, porque das nossas decisões vão resultar resultados piores do que hoje estamos vivendo. Crise da água, crise da falta de luz, crise do crescimento, do transporte, da saúde e da educação. Todos aqui, eu sei que não conseguem transmitir para que seus filhos segurem residências grandes em áreas especiais. Os nossos filhos, os nossos netos não têm o mesmo pensamento que nós. E nós devemos entender isso. As situações especiais de várias regiões sofreram alterações com o correr do tempo. Hoje nós temos comércio, nós temos serviços em áreas que antes eram estritamente residenciais. Nós temos que entender que isso é necessário, que isso é preciso. Só que o que nós não podemos fazer é que haja a criação de grandes arranha-céus, porque a malha viária não suporta, a parte elétrica não suporta, a água nós não temos mais. Daqui 60 dias, provavelmente, nós não teremos mais água. Então, senhoras e senhores, pensem em tudo isso e tomem as suas decisões pensando na realidade dura e cruel, de uma cidade que já cresceu muito, carregou o país, mas não pode continuar crescendo dessa forma. Obrigado, senhor. Obrigado. Bruno Salerno Rodrigues.
Boa noite. É muito bonito ver o auditório assim lotado, sinal de que a cidadania está sendo exercida e também sinal de que esse processo precisa ser mais longo. Então, eu reafirmo, em nome do Butantan, o que já foi dito na audiência anterior, a necessidade de estender esse processo, de levar até cada subprefeitura, né? Porque são demandas muito diversas, cada região tem as suas necessidades, tem os seus conflitos, tem o seu tipo de ocupação e uso do solo. Bom, eu quero falar dizer uma fala rápida sobre a questão da verticalização. Um aspecto importante no zoneamento proposto é a transformação das antigas zonas mistas de baixa densidade nas novas zonas mistas que mudam, passam de um gabarito anterior de 10 metros para 28 metros, né, de altura, ou seja, de cerca de 3 andares para 9. Isso em vastas áreas da cidade, sem considerar as ZEUs, né, essas zonas de corredor que vão ter uma verticalização absurda. Então, eu coloco uma reflexão sobre a questão do impacto ambiental, porque muito se fala da questão do transporte, que você precisa adensar porque o transporte tem um impacto de trazer pessoas de longe, concordo, mas a gente tem que pensar também no impacto que é, por exemplo, pedreiras, né, ter pedreiras, montanhas inteiras desfeitas para carregar pedra e areia para São Paulo para fazer arranha-céus. Isso é um enorme impacto ambiental. Implica desmatamento, que implica em falta d'água, que a gente está vendo agora. Mais concreto, aqui na cidade significa ilha de calor, né? Significa área não permeável. Você tem os corredores de vento, né? Tem uma circulação de ar completamente diferente. Enfim, o clima está insuportável aqui em São Paulo, todo mundo já sabe disso muito bem. No Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo está especialmente complicado. E a questão da infraestrutura, né? Os caminhões para cada obra que passam provocam buracos na rua, a tubulação não comporta, aquela verticalização tem que ser trocada, antes de trocar e rompe, a Sabesp vai atrás, depois Peço que já conclua, rompeu. por favor, Bruno. Enfim, luz, água, internet, toda essa infraestrutura, fora a questão ambiental que eu já comentei. Eu acho que o adensamento e a verticalização não é o caminho e a gente tem que repensar isso com mais calma. Então, reforço a questão de estender o prazo e discutir nas subprefeituras. Obrigado. Ok, Bruno, obrigado. Vou chamar mais um bloco de 5 pessoas. João Jauiche, doutora Maria Auxiliadora, Ana Aragão, Flávio Cavacim e Irani Dias. Desculpa, Ana Aragão, cometemos um erro que você já falou na semana passada, é isso? Então, dá mais um outro nome aqui. Enquanto isso, por favor, João. Fábio Araújo Pereira, o último aqui para falar. Por favor, João, já pode fazer uso da palavra. O microfone está aqui em cima. Aqui, esse aí. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Minha participação é simples e rápida. Eu queria passar às mãos do senhor secretário um documento da nossa área de abrangência em defesa da permanência naquela área da ZER1. Eu gostaria que o senhor recebesse, por gentileza, com todo o embasamento, todas as assinaturas, toda a identificação necessária para esse tipo de trabalho. Ok? Zero aqui. Ok, obrigado. Enquanto chamar o próximo aqui para a gente dar sequência aos trabalhos. Maria Auxiliadora, por favor, faça uso da palavra. Maria Auxiliadora, está aí? Por favor. Boa noite. Quero parabenizar toda essa presença maciça aqui da sociedade civil, a SMDU, pelo trabalho que vem executando.
E eu vou dizer uma coisa. Eu sou presidente de uma entidade, uma associação, e sou membro também da Comissão da Mulher Advogada, da subseção Santo Amaro. Vou dizer que sou testemunha ocular da oportunidade que foi dada a essa cidade de participar. Se não participou mais, é porque nós temos como sociedade civil ainda que nos organizarmos mais ainda para incentivar a participação. Mas dizer que não há participação, que há impedimento, tem pessoas que veio aqui e disse que não pôde participar, como? Até na Rede Globo foi veiculado, a oportunidade foi dada, não participou quem não quis, quem é omisso. Outra coisa, nós na nossa região, que temos um problema grave de zoneamento, a exemplo de muitos aqui, fomos ouvidos sim, a sociedade é ouvida. Coisas, trechos que nós escrevemos, eu os reconheço no texto, porque fomos ouvidos. Então, isso é sim democracia. Agora, democracia não significa unanimidade. Sempre vai haver aqueles que não estarão satisfeitos. Agora, querer negar o direito a uma cidade para todos não é justo. Não vamos viver aqui no Brasil um apartheid, gente, por favor. A classe pobre constrói também essa cidade, com seu suor, com sua luta, com seu sacrifício, e merece ter participação. Porque quem é que construiu, carregou toda a massa, todo o cimento, todos os tijolos, todas as areias, para construir as nossas casas, os nossos prédios? Foi o povo, esse povo lutador, batalhador, que tem que ser ouvido também e respeitado e reconhecido. Então, veja só, a cidade, ela é complexa, sabe por quê? Há muitos anos... Dora, peço que você conclua, por favor. Estou concluindo. Vem o desplanejamento. Nós não temos planejamento. Agora, eu acho que a gente começa a construir um planejamento. É preciso planejar. Por que não tem água? Porque não planejou, porque não investiu na captação de água. E vai por aí afora. E o povão que paga imposto, que paga o pato. Por favor. Obrigado, Dora. Flávio, por favor, com a palavra. Marisa. Por favor, Flávio. Olha, se está com problema no microfone, use esse aqui, ó. Flávio. Só peço que você... Ah, você é da... Tudo bem? Uma caça o tempo, só fica atento na minha orientação. Tá ok. Bom, eu sou morador da Vila Jataí, na região da Deodoro de Pinheiros. Desde junho do ano passado, nós vimos nos reunindo para saber o que nós queremos toda aquela região. Nós entendemos que deve haver um adensamento maior da região, entendemos, inclusive, que tenha que haver, numa das áreas, seja considerada as EIs, entendemos que lá tenha que ter isso, entendemos que tenha que haver alteração nas zonas estritamente residenciais, inclusive porque algumas estão lá sem poder alocar, porque o aluguel é muito alto. O senhor aqui falou que um imóvel desses custa mais ou menos 6 milhões de reais, e às vezes o que a gente propõe até é que esses grandes imóveis eles possam ser reformados por dentro, mantendo a fachada, mantendo o quintal, mas que possa ter mais gente trazendo em muitos desses lugares. E nós fizemos uma proposta que envolveu 17 páginas, nós distribuímos bastante essa proposta em todas as reuniões que teve lá na região de Pinheiros. Nós tivemos a assessoria de duas
duas assessorias ambientais que nos auxiliaram bastante, inclusive pela questão ambiental lá, uma região cheia de nascentes, é uma região que tem uma possibilidade de utilização de água local, ainda mais quando se trata dessa crise hídrica, que vai ser longa, não vai terminar agora esse ano, aqui em São Paulo. E nós fizemos uma proposta extremamente detalhada, com quase 40 fotografias, inclusive exames hipsométricos, que eu nem sabia que existia isso, de altitude, considerando uma série de detalhes da Vila Jataí. Entregamos isso na mão do secretário, entregamos isso nas reuniões, e quando vimos no site recentemente, nada disso foi considerado. E nosso estranhamento, então, em função disso, porque isso deveria ter tido um retorno, deveria ter tido pelo menos uma discussão, porque envolveu um trabalho muito grande de toda a população. Então é isso. Ok, Flávio, muito obrigado. Irani Dias. Boa noite a todos e a todas. Queria dizer que eu defendo os ex, porém, se me interromper, eu vou parar. E vou ficar aqui até a noite. Vou ficar até dentro do meu tempo. Eu respeitei a fala de todos e quero que respeite a minha. As minhas ex, eu vou defender lá na audiência pública da minha subprefeitura. Tá? Porque ela não incomoda nenhum de vocês. A minha ex é uma área ampla, que hoje é noticiada fora do Brasil como local de prostituição infantil das empregadinhas de vocês. Tá? Os filhos das empregadas de vocês estão sendo prostituídos naquele local. A gente pediu em todas as oficinas a colocação dessas leis lá. A gente pediu... Tá bom. Tá bom, tia. Tá bom. Não ouvi o que saiu da sua boca. Pessoal, por favor, deixa a colega acabar de falar. Vou pedir minhas ex no local, na subprefeitura, que é lá que tem que ser pedida. O que eu quero defender aqui, eu vou terminar a leitura do meu colega, que vocês não permitiram, tá? Por fim, acreditamos ser necessária ampliação do tempo de diálogo nessa última etapa do Executivo. Tendo em vista que o prazo de 1 mês, intercalado com festa de fim de anos, é insuficiente para discutir a minuta hora apresentada, que traz diversas novidades que interferirão significativamente no futuro da cidade de São Paulo. Cada um defende o seu, mas respeite a fala do outro. Ok, muito obrigado. Fábio Araújo Pereira. Boa noite a todos, boa noite ao secretário. Eu gostaria de colocar uma questão aqui, veja só. Eu sou da Penha, moro na Zona Leste. Aqui não está ninguém colocando uma briga entre quem quer ex e quem não quer ex. O que está acontecendo aqui talvez seja um equívoco da própria secretaria. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Tem um equívoco grande no zoneamento desde o anterior plano diretor. O que aconteceu? Vamos lá. O que é uma ZEIS? Eu tenho aqui 3. Se eu for ler isso aqui, vai demorar demais. O que acontece? O que é uma ZEIS 1? Só para exemplo. ZEIS 1 é favela, loteamento irregular, conjunto habitacional de interesse social, nos quais podem ser feitas intervenções de recuperação urbanística, regularização fundiária, produção, manutenção e habitação de interesse social. Beleza. Lógico, São Paulo é quase inteiro isso. Só que o que a secretaria e o governo não está resolvendo nesse projeto? Ele está colocando áreas de ZEIS onde há loteamentos regulares, gente morando há mais de 40 anos, gente pagando IPTU lá, entendeu? Essa é a questão. É isso que está acontecendo aqui. Eu cheguei aqui, secretário, eu falei com o senhor, eu pedi para o senhor quais foram os critérios. O senhor falou, não, porque na revisão do plano diretor teve uma grande participação. Eu vim aqui em todas. Tem uma menina da secretaria aí que apareceu na Penha, ela falou, pô, conheço você. Os caras não aguentam mais me ver aqui falando disso. Eu já venho falando isso desde o plano diretor. E veja só, não ouviram. E aí o meu medo é vir aqui, tomar a palavra novamente, explicar novamente que tem um erro grave, crasso,
crasso e ninguém tomar nenhuma providência. Eu já não estou aguentando. E isso não é só na Penha, não. Não é só na Vila Aricanduva, não é só no Jardim Nordeste. É em São Paulo inteiro. Tem ZEIs que não tem característica de ZEIs. As ZEIs que tem característica tem que ser mantida, claro. Ninguém é contra isso. Agora, indicar uma área de ZEIs sem ouvir os moradores que estão lá. Lógico, quem veio aqui e tomou o púlpito aqui agora para falar, não, defendo minhas ZEIs, com certeza ele foi lá, soube e tal. Só que quem está morando lá não foi ouvido pela secretaria para saber se ali tinha um loteamento, se ali lá. E outra, tem uma outra questão também. Tem um monte dessas áreas de ZEIs que estão também em áreas de melhoramentos viários, de obras antigas da prefeitura, que deveriam ter sido mandados os projetos de lei para revisão e ninguém consegue regularizar a sua casa porque a prefeitura não mandou o projeto de lei. E aí, o que vai acontecer? Que você conclua, por favor. Rapidinho. O que pode acontecer nessas áreas de ZEIs que estão incorretas? Vão pegar, aplicar concessão urbanística, vão dar para um empreendedor privado indenizar você pagando um valor lá embaixo e não tem garantia de quem está nessas áreas erradas de ZEIs serem atendidos nos programas. E aí, como é que a gente fica? E aí eu questiono o secretário para que na próxima reunião traga quais foram os critérios e se haverá revisão dessas áreas. Muito obrigado. Ok, Fábio, muito obrigado. Pessoal, agora eu vou chamar mais um bloco de 5 pessoas para fazer uso da palavra. Chama Alessandra Moretti, Inês Barreto, Yara Freitas e Antônio Manuel Esteves e Antônio Pedro. Repetindo. Alessandra Moretti, Inês Barreto, Yara Freitas, Antônio Manuel Esteves e Antônio Pedro. Por favor, Alessandra. Alessandra, por favor, pode fazer uso da palavra. Olha, eu fui nas oficinas, eu tenho dúvida, como alguns também tiveram, da participação, porque a gente também fez várias propostas e a gente não sentimos que fomos ouvidos. Isso é uma coisa. Eu queria pedir de novo que seja realmente por a discussão por subprefeitura, que isso seja assegurado agora, porque não dá para ter só mais uma dia 28 e não ter a garantia que vai ser feito de novo por subprefeitura. E uma coisa... E uma coisa que eu te perguntei, Daniel, por favor, na última vez que eu vim aqui, antes de começar, eu estudei um caderno por mais de 6 meses, eu fiquei todas as noites lendo para tentar entender, e aí depois, no finzinho do ano, me entrega outro completamente diferente. O que a gente pediu já não vale, então eu queria entender uma coisa. Tinha na pintura, entre verde e vermelhinho, os usos possíveis de ZER, ZCOR, ZPR, e ele era crescente. Hoje, uma ZPR e uma ZCOR 1, ao meu entendimento, para quem está com problema disso nas ZERs e tudo, ficou escolha entre o menos pior. Então, eu queria entender por que não manteve mais os parâmetros. Para confundir, para atrapalhar, tudo que a gente escreveu já não vale. O que a gente preparou para a semana passada já não valia. A gente chegou aqui e leu um caderno que não vale, que o ZPR já não tem mais o mesmo uso que era, o ZCOR já mudou. Então, assim, fora não ter o tempo para estudar, eu queria pedir por subprefeitura e uma zona de amortecimento entre a ZER e o que for proposto do lado dela, porque a ZPEC 1 não serve de amortecimento e zona de transição, e a ZPR muito menos. É isso. Ok, Alessandra, muito obrigado. Inês Barreto. Boa noite a todos. Eu sou da SAAP, Associação do Alto de Pinheiros. Eu quero fazer aqui alguns comentários. Primeiro, com relação ao site e a minuta participativa. Os comentários que foram feitos por mim na minuta não apareceram para ninguém, não foram computados, não sei, eu pus lá e sumiram. Então, eu não estou entendendo como que está funcionando essa história da minuta participativa.
A outra coisa é que o prazo também eu acho muito importante, porque os mapas, que são a coisa mais importante dessa história, eles estão, a versão de PDF está diferente das outras versões que apareceram na semana passada. Nós estamos analisando, fazendo comparativo. Tem vários erros, que eu considero erros, e tem várias coisas, independente disso, que estão confusas e a gente está com muitas dúvidas. Então, isso é uma coisa que, no detalhe, precisa ser olhado por subprefeitura. De novo, vou falar isso, porque, senão, vocês não vão conseguir todas as inputs que a gente pode dar, ou todo mundo pode dar. Não vai dar para vocês terem só com audiência pública, não vamos conseguir. A outra coisa que eu queria falar é que esse artigo 103 da Lei de Usurpação do Solo, ele vai contra o artigo 27 do Plano Diretor, porque o artigo 27, ele fala que as restrições contratuais não podem ser desconsideradas. O que for mais restritivo vale sobre o menos restritivo. Então, eu acho que já tem um problema aí, porque o próprio Plano Diretor, no artigo 27, fala uma coisa, e o 103, na Lei de Usurpação do Solo, fala outra. Eu acho que não dá para ter esse artigo desse jeito. A outra coisa também, que a gente tinha as ZCL 1 e 2, e elas eram bem distintas, e agora tem a ZCOR 1 e 2. Só que a ZCOR 1 está bom já, porque ela já é muito mais que a mais permissiva que a gente tinha antes. A ZCOR 2 a gente nem precisa, porque é uma coisa que vai ter, não tem limite de horário, coisas bem grandes. Eu acho que não dá para ter uma zona dessa perto de uma zona estritamente residencial. Vamos ter que estudar isso muito bem. E a última coisa também que eu também estou questionando é uma zona de centralidade no entorno da City Boaçava e do Alto de Pinheiros, que não está fazendo muito sentido. É uma coisa que uma zona consolidada, com prédios, tudo. Não entendi aquela zona, por que virou uma zona mista, virou uma zona de centralidade daquele jeito. Perto da conclua, por favor. Perto da Cerro Corá, tudo bem, mas aquele lá eu não estou entendendo. Bom, eu acho que só isso que eu consegui falar. Tem muito mais, mas eu só consegui falar isso agora. Ok, Inês, muito obrigado. Yara Freitas. Lara Freitas. Desculpa, Lara. Hoje aqui eu estou representando a Universidade Livre Colaborativa de Perus e venho colocar a questão dos territórios de interesse da cultura e da paisagem de Jaraguá, Perus. Esses territórios foram demarcados, foram indicados no plano diretor, no artigo 314, e requerem, no caso de Jaraguá, Perus, uma demarcação, uma delimitação precisa para ele poder atuar no território, né? Isso porque os territórios de interesse da cultura e da paisagem são áreas que concentram um grande número de tipologias de espaços, atividades e instituições culturais, assim como elementos urbanos, materiais e imateriais e de paisagem extremamente significativos para a memória e para a identidade da cidade, do bairro e das regiões. São formados por elementos singulares e de alta atratividade social, cultural, educacional e turística, de interesse para a cidadania e para o desenvolvimento sustentável. Esse é o entendimento da universidade, que vem reunindo pesquisadores, professores da USP, da FAO, da Geografia, bem como lideranças e a comunidade local. Para isso, foi feita uma proposta de delimitação e encaminhado. Parte dessa solicitação foi atendida, porém, ainda muitas delimitações importantes, estruturantes para o território de Perus, ainda não foram atendidos. Principalmente o que diz respeito à preservação da fábrica, não como uma zona mista, mas como uma ZPEC e uma ZEPAM. E o Parque A Luta dos Queixadas, que também já está previsto no plano diretor, não foi contemplado. As conexões entre os parques existentes, já previsto, não estão acontecendo, preservando os cursos d'água. E o Parque do Rodoanel, que já é previsto também, já desde o plano anterior, não veio para esse plano, não para o zoneamento. E uma coisa ainda muito importante, que foi lembrado na semana passada,
e eu reitero agora, está demarcado no plano diretor e também não consta no zoneamento, que é a demarcação da terra indígena, né? Isso está no mapa 5 de áreas verdes do PDE. E chama atenção para a zona de amortecimento que está ao redor do Parque Estadual do Jaraguá. Temos uma ZPI e zona mista. Então, qual é o critério dessas zonas com relação ao zoneamento? Então, tudo isso persiste ainda. Peço que você conclua, por favor. E isso teria um outro desfecho se a gente estivesse contemplando o que está previsto no PDE, que é o início dos planos regionais, né? Eles estão para iniciar na mesma data que o zoneamento, porém com um outro tempo de desenvolvimento. A gente poderia estar estudando isso com atenção e resolvendo todos esses problemas e trazendo de forma articulada com o zoneamento. Então, eu peço que seja dado atenção aos planos regionais e seu início. Ok, obrigado. Antônio Manuel Esteves. Boa noite a todos, secretário, Daniel, Moura. Meu nome é Antônio Esteves, eu estou aqui representando o movimento Cantareira Viva, se refere à Serra da Cantareira. Nossa grande preocupação é a preservação ambiental da Serra da Cantareira. E aqui eu estou falando em nome de grande parte dos empreendedores dessa região, da população e das entidades. Rotary Jaçanã, Rotary Tremembé, Associação Comercial de São Paulo e as maiores empresas que estão instaladas na região. Primeiramente, eu gostaria de falar, e a gente entende que a gente vai conseguir preservar a Serra da Cantareira se nós tivermos desenvolvimento econômico, se a gente conseguir ocupar o espaço, ocupar o território com atividade econômica de qualidade, não irregular. Pois bem, até hoje, todos os zoneamentos que tiveram dos planos anteriores travam ainda totalmente a nossa região. Então, lá não se pode instalar nada. Indústria, logística, comércio. E aí o que acontece? Sai pela culatra o tiro. Sai a grande parte da nossa área rural, metade dela virou loteamentos irregulares, quando podiam estar lá loteamentos regulares com qualidade e empresas com qualidade. Então, o primeiro toque que eu queria falar, Avenida Nova Cantareira. Maravilhoso, entrou uma zona Zecor, a gente ficou muito contente com isso, melhorou, só que em seguida não deu para entender, dividiram a Zecor em duas, 1 e 2. Nós ficamos com a mais restritiva. Então, olhe bem, durante os últimos 20 anos, quem sustentou viva a Avenida Nova Cantareira, que praticamente ela é morta, mas um pouco de vivacidade que ela tinha, foram 3 escolas de excelente nível, 2 delas que estão entre as 50 melhores do país, curso seriado, academias, 2 ou 3 academias, tá? E 5 ou 6 bufês. É a única coisa que conseguiam se instalar, mesmo não regularmente. Sofreram e sobreviveram esses anos todos. Dividiram agora a Zecor no meio. Esse pessoal não pode mais, tem que agora a gente pode padaria, agora a gente pode farmácia e não podemos mais agora nem saúde. Então, não deu para entender. Tá? Então, nós precisamos a Avenida Nova Cantareira liberada, inclusive para quem está lá, inclusive para o ensino seriado, inclusive para laboratórios. Não dá para entender por quê, qual o critério, o que isso afeta. Já está lá vivo, nós moramos na Zero. E queremos lá, e queremos mais. Queremos comprar pizza de noite, queremos ir na farmácia, que temos que pegar o carro e andar. Por favor. Ok? Já deu os 3 minutos? 50, tem mais 10 segundos. 10 segundos. Região da Fernão Dias. O Rodoanel está passando em cima da gente e o Ferroanel também cruzando no nosso território a rodovia Fernão Dias. Tá tudo travado. No plano, no PDE, saiu maravilhoso, mas no desenho está totalmente travado. Vai continuar tudo irregular. Precisamos liberalizar, criar emprego e renda na região e para conseguir preservar a Serra da Cantareira. Senão, não vai dar jeito. Todas as leis que estão colocadas lá, com razão que tem que ser regularizada, tem que atravessar a cidade para trabalhar. 3 minutos. Tá ok? Então, muito obrigado. É isso. Ok, obrigado. Gostaria só de entregar ao secretário. Tá joia. Muito obrigado. Antônio Pedro, último do bloco.
Antônio Pedro, por favor. Por favor, vamos dar sequência à nossa dinâmica de atividade. Passar a palavra agora ao Antônio Pedro, por favor. Tá, boa noite aqui à mesa, o secretário, né, os participantes aqui dessa audiência pública, que tem aqui uma característica peculiar das dezenas que eu participei do processo do plano diretor, que foi algumas reações aqui quanto a opiniões. Né? Eu acho que nós vivemos numa cidade historicamente desigual, né, pelo processo seu de crescimento e desenvolvimento, que construiu um verdadeiro apartheid social. Né? Só um debate, de fato, democrático e participativo, e aí impõe-se que se respeite as opiniões e as divergências, é possível superar essas desigualdades. Então, quando, só para registrar aqui que eu atuo no movimento social, movimentos populares, né? Então, quando houve um grande debate, né, onde toda a sociedade participou, e lá se foi respeitadas as opiniões, né, e lá tinha todos os segmentos, acadêmico, setores médios, pessoas de periferia, né, e cada um conseguiu expor ali a sua opinião e construiu, então, o plano diretor. E eu acho que dá a impressão aqui que me parece que algumas pessoas têm medo de dizer isso na sua região, dá a impressão que vai tomar a sua casa, né? Dá a impressão que vai tomar a sua casa. E eu acho que nós temos que pensar na cidade de São Paulo, que é uma cidade caótica, é uma cidade, né, onde os dois principais problemas são justamente a mobilidade e a questão da habitação, né? Então, não sei se todos aqui sabem, mas no centro da cidade de São Paulo, centro expandido, existem 400 mil imóveis vazios. Entendeu? Enquanto milhares de pessoas, todos os dias, saem de bairros que ficam a 30, 40 quilômetros, fazendo trânsito, causando poluição, degradando o meio ambiente, para vir trabalhar na região central. Né? Então, é anacrônico você dizer que esses espaços vazios da cidade não devem ser ocupados por trabalhadores. Então, nós defendemos as leis por entender que ela, né, reduz as desigualdades da cidade, ela ajuda no crescimento da cidade e ela, sobretudo, uma questão de justiça, né, para o nosso povo. Por isso, nós aqui defendemos, se cada um aqui defende o seu interesse, quem quer zero, que defenda a sua zero, quem é do comércio, que defenda a zona mista, e quem quer morar com dignidade em regiões infraestruturadas também que defenda, que é o nosso caso. Então, eu acho que não há contradição e há de se pensar aqui em como construir uma cidade melhor para todos. Muito obrigado. Ok. Antônio, muito obrigado. Vamos partir para o nosso quinto bloco de contribuições. Pedro Luiz Barrico, não sei se está certo. Larissa Speaker. Christian Bollesen. Sérgio Martins, Riso, José Luiz de Riso. Está aí, pessoal? Pedro, já está aí, apostos? Por favor, Pedro, com a palavra. Boa noite. Vou falar rápido, que eu só tenho 3 minutos. Eu queria pegar esses 3 minutos e falar 1 minuto e dar 2 minutos de volta para a mesa. Esse 1 minuto só quero falar uma coisa. Aqui, gente, a gente tem que tomar cuidado que não é rico contra pobre, não é quem quer zeis contra quem não quer zeis. Não é nada disso, não. A gente quer que seja marcada certo. Tem um monte de área perto de onde a gente mora, terreno baldio, que não é zeis. Pô, aí não dá. Aí você vai num lugar, num quarteirão que não tem um terreno vazio, o quarteirão inteiro vira zeis. É brincadeira. Só pode ser brincadeira. Então, você que também está defendendo as leis, legal. Vocês falaram de empregada doméstica. Meu pai era taxista, minha mãe também trabalhava na casa de família. Ninguém aqui está falando, não, eu sou contra empregada doméstica, não. Se hoje eu tenho alguma coisa, é porque minha mãe trabalhou lá e meu pai também, para eu poder fazer 2 faculdades. Também sou professor universitário, que o rapaz falou aí. Não tem que trabalhar e estudar. Trabalhava de manhã, o dia inteiro, saía às 6 da manhã, trabalhava no Senesp, morando na Zona Leste. E depois voltava para a Zona Leste, tá certo? Para estudar lá na Unicid, com bolsa.
que eu ganhei porque eu estudei para ganhar a bolsa. Estudei pra caramba. Então, calma, gente. Não é um contra o outro aqui, não. O poder público está querendo fazer isso. Já fizeram nas eleições. É o Norte e Nordeste contra o Sudeste. Que é isso? Que é isso? Tudo aqui é povo, nós somos todos cidadãos, tem direito a moradia sim. O rapaz que saiu aqui agora falou certo, 400 mil imóveis, delimita esse imóvel, esse imóvel, esse imóvel, esse imóvel. Não o quarteirão inteiro. Pronto. Fica todo mundo satisfeito. Ou não? É melhor ter imóvel vazio para vir um traficante e alguém usar droga ou deixar um trabalhador morar lá? Óbvio que um trabalhador morar lá. Vou aproveitar meus outros 2 minutos. Eu quero dar a palavra para vocês. Por favor, alguém cronometre. Os 2 minutos. Eu quero que me responda, por favor, se possível, em 2 minutos. Já. O compromisso de que vão haver as oficinas nas subprefeituras. É uma promessa? É um compromisso? Ou onde que está escrito isso, que nós vamos ter outras oficinas regionais? Aonde que está escrito isso? Eu vou pedir para o presidente da Câmara. Aí o presidente da Câmara falou, não dá. Pronto. Não adiantou nada isso daqui. E a outra coisa, qual o critério utilizado e se houve visita técnica? 3 minutos, por favor, senhor Daniel. Pedro, muito obrigado pelas suas contribuições. Um esclarecimento. A mesa fará um comentário sobre as questões que foram trazidas aqui ao final da audiência. Ok?